Olá pessoal, boa noite mais uma vez, né? Meu nome é Kennedy, tá? E eu vou estar com vocês aqui nessa disciplina de front-end, certo? A gente vai passear aí pelos conceitos de HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript e lá na frente também encaixar o React para a gente finalizar toda essa trilha, né? Que vocês veem desde todo mundo fez o back-end aqui, não, né? Nem todo mundo, né? Não, então tem algumas pessoas que fizeram o back-end, viram Java, viram POO, viram banco de dados. Outras pessoas começaram agora no front-end, mas ninguém vai perder nada, ninguém vai ter nenhum tipo de prejuízo quem está fazendo só o front-end, tá? O assunto é o mesmo, só que o pessoal do back tem alguma bagagem a mais, digamos assim, tá? Mas o pessoal que está só no front não tem problema nenhum, vocês vão conseguir acompanhar de toda forma, tá? Vocês já trabalham na área? Alguém já trabalha na área aqui, sei lá, suporte, redes? Tem muita gente que faz isso, né? Estou de rede, mas quero mudar para aí, para desenvolvimento. Você trabalha em suporte, é? Trabalha onde? Hoje eu estou como freelance. Certo. Na parte de suporte computador ou é infraestrutura de redes? Suporte de computador, tem redes também Certo. e manutenção. Perfeito, perfeito. Já trabalhei com manutenção lá atrás. Aí, aos poucos, a gente vai migrando e chega na área de. Opa! Chega na área de desenvolvimento, aí você escolhe se quer ir para back, se quer ir para front, se quer ir para design, tudo mais. Alguém mais trabalha na área? Tu trabalha na área já? Trabalha onde? De jogos. De jogos? Trabalha aí no Porto Digital, não? Alguma empresa? Na empresa de São Paulo. Ah, de home office mesmo. Legal. Mas tu já tem noção da parte de front, da parte de... Já. Antes de ser desenvolvedor também, já cheguei na aula de Ah, pô, então a gente tem dois professores aqui, meu amigo. Ixi, tá tudo certo. Não, mas então a gente vai relembrar uns conceitos. Eita, um pouquinho, né? Não revela a tua idade, não revela a tua idade, não, pô. Revela não. Mas aí vai relembrando os conceitos, né? Algumas coisas novas. Mais alguém? Alguém tá migrando de área? Alguém tá assim, eu sou de direito e quero ir para TI agora. Ou não? Vocês estão começando mesmo com TI e tal. Então, pessoal aí. Certo, certo, certo. Tá começando agora mesmo. Certo? Então, tranquilo. Aos poucos vocês vão se soltando aí. A gente vai. Deixa eu me apresentar, né? Assim, tecnicamente. Eu sou Kennedy, né? Eu sou analista de sistemas. Eu estou num cargo de analista de sistemas sênior já tenho um pouco mais de 15 anos de TI, né? Como eu disse, comecei lá, suporte e manutenção, depois fui para rede, depois fui para segurança, depois desenvolvimento, e aí, né? Comecei no curso técnico e tal, aí terminei o mestrado agora. Então, toda a minha carreira na área de TI. Né? Eu tenho vai fazer desde 2007, quase 20 anos vai fazer. E aí, eu também dou aula em algumas pós-graduações, né? Algumas faculdades, uma faculdade de Brasília, chamada Faculdade de Anaspes, e estou com vocês aqui para a gente conseguir compartilhar alguma coisa, tá? Meu LinkedIn está aí embaixo, quem quiser, tem aqui o QR Code também, quem quiser acessar, todo mundo tem LinkedIn, né? Se não tem, amanhã todo mundo com LinkedIn. A área de TI aí, todo mundo conectado, todo mundo se conectando, fazendo networking, tá? Então, façam um LinkedIn, é importante. GitHub, nem precisa nem falar, né? Então, se conectem entre vocês, conectem com o professor, façam bastante networking, que essa área de TI é, assim, uma porcentagem enorme das oportunidades de vocês é através de network, tá? Então, o LinkedIn é a melhor plataforma atualmente para isso. Então, aí está o meu, tá? Se vocês quiserem adicionar lá, sem problema nenhum. E entre vocês também, vocês se conectem, tá? E aí, né, graduação lá no CINF, estudei na Federal, tá? Fiz pós-graduação, fiz o mestrado lá na Rural, e aí estou trabalhando como analista e também dou aula à noite, tá? A gente terminou uma turma há 2 semanas atrás, foi bem legal, o pessoal apresentou o projeto, foi bem bacana, e a gente vai seguir a mesma metodologia, a mesma trilha que a gente seguiu com a turma passada. Foi bem legal, o pessoal saiu bem satisfeito, apresentou o projeto, teve gente que foi indicada para as vagas de emprego, tá? Então, uma das grandes vantagens aqui da treino é que você, dependendo do seu desempenho, você já é indicado
no final do curso para uma vaga de emprego, assim, real, tá? Então, se dediquem, estudem e a gente está aqui para facilitar, tá? Podem, assim, contar comigo fora do horário, WhatsApp, depois meu WhatsApp está lá no grupo já, né? Então, professor, tive uma dúvida nisso, manda lá. E aí a gente está sempre disponível para atender. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Então, eu bebo muita água, viu? Eu passo muito tempo falando, eu bebo muita água, não se assustem com a minha garrafinha aí pequena. Isso aqui é umas 3 dessas por dia. Vamos lá, vamos seguir, né? E aí, pessoal que está chegando agora, que nunca teve noção, que nunca trabalhou com a parte de front-end, de desenvolvimento e tal, a gente vai degrau por degrau, não se preocupe, tá? E o pessoal que já tem noção, um pouquinho de paciência nessa primeira aula, nessa segunda aula no máximo, tá? Pra gente nivelar os conhecimentos, tá bom? Depois a gente, todo mundo tiver no mesmo nível, a gente dá uma acelerada, tá? Mas por enquanto vai ser bem engatinhando mesmo, porque o pessoal tem gente que realmente não tem essa base, e é normal, ninguém é obrigado a ter, e a gente vai nivelar, ok? E a gente vai começar com a pergunta básica, essencial. O que é um site para vocês? Interajam aí. O que é um site? O que é que vocês acham que é um site? Podem falar o que vier na cabeça de vocês. O que vocês acham que é um site? Sistema web. Um sistema web, certo. O que mais? Uma página de divulgação. Boa. Uma página de divulgação. Alguém mais? Bom, pode vier na cabeça. Ninguém está aqui para julgar ninguém. A ideia de estar aqui é para errar mesmo. Uma página, um sistema web. O que mais? Código. Tudo isso. O que é? E aí, professor? Endereço para arquivos. Boa. Endereço para arquivo, domínio. Aí já está ficando mais na parte técnica. Boa. Mas é tudo isso que vocês falaram. Sabe? É tudo isso que vocês falaram. E aí eu vou resumir o site da seguinte forma, para ficar bem mais didático e acessível. O que é um site? Um site é um conjunto de páginas conectadas entre si, tá? Que páginas são essas? Vê, a gente vai trabalhar aqui qual o formato dessas páginas. Mas, em resumo, bruto, uma coisa bem grosseira, é um conjunto de páginas conectadas, tá? Uma página que chama outra página, que chama outra página, que chama outra página. Isso é um site, tá? Só que essa página, ela tem um formato específico e ela usa uma linguagem específica, tá? A única diferença é essa. Mas entenda um documento de Word. Um documento que vocês têm em Word. Eu acho que todo mundo já teve contato com Word aqui. Word, Doc, Google Doc e tal. Você não tem a página Doc lá? Pronto. Aquilo ali é uma página. E se você escrever um documento extenso, tem várias páginas, e às vezes você clica num termo que leva para um termo lá embaixo, né? Então, essas conexões dentro de uma página, a gente pode fazer analogia para um site, tá? É a mesma coisa, A diferença é que no Word lá eu uso meu português, né? Meu inglês, dependendo da língua que eu estiver escrevendo ou lendo. Uso as regras gramaticais, né? Da língua. Só que aqui dentro do digital, a gente usa uma linguagem específica e uma estrutura específica, tá? É a mesma coisa. Tá? Lá está escrito em inglês, lá está escrito em português, aqui a gente vai escrever em uma outra linguagem. A diferença é essa, mas a analogia é exatamente essa. É uma conexão de páginas, tá? Simples e fácil dessa forma. É fácil assim? É fácil assim, tá? Não tem complicação não. Depois a gente vai acrescentar outros elementos, vai informando outras coisas para deixar mais completo. Mas a ideia que eu quero extrair de vocês é essa. É uma coisa muito fácil, é uma página. A gente vai aprender a criar páginas e fazer elas se comunicarem, tá? A ideia é essa, só isso. É só isso? É só isso. Mas, lógico, que a gente vai conhecer toda a estrutura, como faz isso, como elas se comunicam. Ok? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu mais ou menos a analogia? Tá? E aí eu acho que eu trouxe a definição aqui. Pronto. É um conjunto de páginas, né, que podem conter textos, gráficos, informações multimídia. Tá? Vou tirar esse negócio daqui que eu gosto de ficar andando na sala. Da mesma forma que o Word lá, eu consigo botar imagens, consigo botar gráficos, consigo botar tabelas. Da mesma forma, dentro da minha página web,
eu faço, tá? Consigo botar imagens, consigo botar tabela, consigo botar vídeo, qualquer tipo de multimídia eu consigo colocar dentro de uma página usando uma linguagem específica, que é a nossa famosa linguagem HTML, tá? HTML é uma linguagem de programação, sim ou não? Não? É uma linguagem de quê? Marcação. O que é uma linguagem de marcação? É uma linguagem competente. Certo. É isso mesmo. É o esqueleto do site. Isso. Perfeito. Muita gente fala que eu programo em HTML. Não, você não programa em HTML, porque ela não é uma linguagem de programação, tá? Você programa em outras coisas. O HTML, ele cria a estrutura da sua página, tá? Ele é o esqueleto, exatamente o esqueleto. Ele cria, é como se você fosse construir uma casa e você levanta lá as colunas, tal, tudo mais. Você não decorou, você não rebocou, você não fez nada, você só levantou a estrutura ali. Pronto, é o HTML. Ele vai dar a sustentação para o seu site, tá? Mas você não programou nada, seu site está lá parado, não faz nada. Já é um site, mas ele não faz nada, só tem lá a estrutura, tá? É uma casa que só tem estrutura, só tem o teto, você consegue até morar nela, mas não tem nada, certo? Só tem a parte bruta. Então, o HTML é justamente isso, ele faz a parte bruta, o esqueleto do site, né? E HTML, ele significa o quê? Deixa eu ver se está aqui. Não botei não. A definição dele, mas a gente escreve aqui. Cadê o piloto? Aqui. Deixa eu botar aqui. HTML. Hyper Text. Hyper Text Markup, né? Markup, acho que é assim, Markup linguagem, tá? É uma linguagem de marcação de hipertextos, tá? Então, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, uma linguagem de estrutura, certo? Uma linguagem de marcação é uma linguagem que faz a estrutura de um texto. HTML é uma das linguagens de marcação que existe. Existem outras linguagens de marcação também. HTML não é a única. Por exemplo, Wikipedia, né? Ele é todo criado em linguagens de marcação, que não é HTML. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum artigo criado no Wikipedia. Ele tem a estrutura própria, tá? Ele tem toda uma posição que tem que estar, tudo mais. Aquilo ali não é HTML, por incrível que pareça. Não é HTML. Eu esqueci o nome da linguagem, depois eu trago para vocês. Mas é uma outra linguagem de marcação, tá? E ele obedece uma regra específica para você colocar parágrafo, para você colocar tabelas, tudo mais. Então, linguagem de marcação serve justamente para isso, para criar estrutura, certo? Então, a partir de agora, se você ouvir alguém dizendo que programa HTML, você diz, é mentira. Você não programa HTML, não. Você criou a estrutura em HTML. Beleza? E aqui, eu trouxe, já falei rapidamente, né? Quais são as metas da nossa disciplina a partir de agora, né? HTML, né? Que é a base de qualquer site, tá? Define a estrutura. Depois que a gente vê os principais elementos do HTML, como é que eles se comunicam, como é que eles interagem, a gente vai fazer agora a parte do visual bonitinho, que a gente vai para o CSS, tá? Ele vai dar a aparência do site. A gente criou a estrutura, pronto, tá lá, criada a estrutura, a casa está criada lá. Agora vamos rebocar, vamos pintar, vamos colocar aqui um negócio mais organizado, tá? Então, para isso, eu vou utilizar uma outra tecnologia, que é o CSS, tá? E aí, a gente vai ver um framework chamado Bootstrap. O que é esse Bootstrap? A gente vai trabalhar primeiramente com CSS cru, bruto, tá? Na mão, na unha, para vocês entenderem como é que cria as classes, como é que chama as classes, como é que define os atributos, as propriedades. A gente vai trabalhar tudo isso aqui para vocês desenvolverem esse raciocínio, essa lógica. Mas depois que vocês tiverem com isso consolidado,
eu vou mostrar para vocês um framework que vai facilitar a vida de vocês. Caramba, tudo que eu fazia aqui na mão, isso aqui já resolve tudo para mim. É muito fácil, simples de utilizar, tá? Então, atualmente, a gente não trabalha diretamente com CSS puro. A gente usa frameworks para trabalhar com CSS. E aqui no curso, a gente adotou justamente o Bootstrap, tá? Por ser fácil, por ser de fácil instalação, de fácil acesso, de fácil leitura. E é bem usado no mercado, tá? E a gente vai utilizar eles. Alguém já viu alguma coisa de Bootstrap? Já viu alguma coisa de Bootstrap? Não, né? Pronto. E por fim, aí sim, aí vai entrar a nossa querida linguagem de programação, que é o JavaScript. Aí a gente vai começar a dar vida ao nosso site. Tá? A gente vai começar a clicar no botão. Quando clicar, ele vai fazer alguma coisa, e vai chamar, e vai mudar, e muda a cor, e aumenta a tela, e aparece a imagem, e oculta a imagem. Tá? Então, toda a parte de interação do site, de realmente de programar o site, a gente vai utilizar essa linguagem aqui, que é uma linguagem extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Tá? Extremamente poderosa. Para vocês terem... Você já fez site com ActionScript? ActionScript, já. Aí é das antigas, né? É das antigas. Mas ainda bem me livrei disso. É um negócio mais moderno agora. Mas aí a JavaScript é uma linguagem extremamente poderosa, né? Poderosa. E aprendendo JavaScript aqui, você utiliza ela no front-end e depois você pode utilizar ela no back-end também, né? Ela foi desenvolvida especificamente, ela foi focada para trabalhar com web. É uma linguagem que foi criada nativamente para trabalhar com web, tá? Diferente de outras linguagens aí que são multipropósito, né? Para trabalhar com back, para trabalhar com front, com dados, tudo mais, não. Ela foi criada, a intenção dela foi trabalhar única e exclusivamente com web, tá? E aí, tudo que for web hoje, tudo tem JavaScript, tá? Ah, mas eu trabalho com Django, tem JavaScript lá. Não, mas eu uso um framework, tem JavaScript lá. Não tem para onde correr, tá? Porque é uma linguagem nativa específica para isso, tá? Então, todos os recursos, por mais que você crie um framework que deriva tal, a base dela é JavaScript, tá? Então, não tem para onde correr e a gente vai aprender a utilizar ela minimamente. JavaScript é tão poderoso que o pessoal, não, a gente não pode deixar só no browser, não. Vamos criar uma tecnologia para usar ela no back-end também. Aí o pessoal entendeu, o pessoal do Google, né? Entendeu como é que ela era utilizada no front-end, tá? E pegou o compilador dela, do browser, e criou uma tecnologia para rodar ela no back-end. Quem sabe que tecnologia é essa aí? Parabéns, viu? Tá afiado. Então, os caras... essa linguagem é muito boa, ela faz tudo, e a gente não pode limitar ela só no front-end, não. Vamos dar um jeito aqui de tirar ela do navegador e rodar ela no back-end também. Aí eles pegaram um interpretador do JavaScript e criaram uma tecnologia chamada V8. O V8, ele é um interpretador do JavaScript no back-end, tá? E aí, em cima disso aqui, você cria uma outra tecnologia chamada Node. Node não é uma linguagem, tá? A linguagem aí é isso aqui. É sempre ele. Node é uma tecnologia que é baseada em JavaScript, tá? Ah, eu programo em Node. Não, você programa em JavaScript, usando o Node.js, tá? Node, ele é um interpretador para você rodar o JavaScript no back-end, certo? Mas a linguagem em si, a sintaxe é todo JavaScript, tá? E aí, para vocês entenderem o poder dessa linguagem. E por último, a gente vai ver isso aí. E vamos ver também a parte do React, né? Depois que a gente aprender a mesma coisa do CSS, a gente vai ver aqui
na mão, grande, na unha, como cria as classes, e depois vem a facilidade, com o Bootstrap. Mesma coisa no JavaScript. Vai aprender a criar as funções, a lógica do JavaScript, como a gente usa ele interagindo com o CSS e o HTML, como a gente trabalha com objetos, como a gente trabalha com inserção de dados, com recuperação de dados, tudo usando JavaScript na mão, tá? E depois a gente vai vir com uma facilidade, digamos assim, que é um framework chamado React, tá? O React ele foi desenvolvido pelo Facebook, né, que hoje é Meta, justamente para facilitar os desenvolvimentos de aplicações, novas features, novas funcionalidades do Facebook em tempo hábil, né? Então eles criaram uma tecnologia, deu muito certo e eles abriram para a comunidade de desenvolvedores, tá? Então a nossa trilha, digamos assim, vai passear um pouco por cada elemento desse, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo até aí? Facinho, facinho. E aí, no final da disciplina, a gente vai montar, deixa eu ver se consigo abrir aqui, a gente vai montar algo parecido com isso aqui, tá? Que é o nosso, ele não carregou os gráficos aqui, acho que não está chamando as bibliotecas, mas aqui a ideia é montar esse dashboard, tá? O pessoal que vem de back-end já mais ou menos conseguiu associar isso aqui, né? Que vocês criaram lá as entidades, as tabelas, tarefa, projetos, usuário, e aí fizeram a comunicação entre elas, né? E aí chegou a parte da gente mostrar isso para o usuário e o usuário vai fazer a interação, o cadastro, a recuperação. E aí a gente vai usar algumas bibliotecas de JavaScript para criar os gráficos, né? A gente vai, por exemplo, a cada projeto que for sendo cadastrado, ele vai gerando o gráfico aqui. Acho que não está mostrando o gráfico porque não tem nada cadastrado. Mas aí depois a gente vai fazendo, vocês vão entender. Mas a ideia do nosso projeto é criar esse dashboard aqui, tá? E aí se você vier aqui, você consegue cadastrar uma nova tarefa, tá? Você consegue cadastrar, você consegue listar ela, os projetos, os usuários. E a gente vai fazer essa conexão com a API, o pessoal de back-end, que já tem essa API, tá? O pessoal que não tem a API, a gente vai fazer de uma outra forma, mas vai dar certo do mesmo jeito, ok? Essa é a meta da nossa disciplina. A meta da nossa disciplina é que vocês terminem esse curso aqui com isso aqui pronto, tá? Isso aqui pronto, cadastrando, recuperando, mostrando lá no dashboard as quantidades cadastradas, tudo mais. Isso aqui sendo exibido de forma funcional. A ideia é o negócio está funcionando mesmo, tá? E aí a gente vai utilizar aqui os elementos do HTML, os elementos do CSS, o JavaScript, o Bootstrap, tá? E o React. Isso aqui ele está feito. A gente vai fazer uma primeira versão sem React, tá? Vai fazer dessa mesma forma aqui. Vai ficar exatamente igual, sem usar o React. Daí, depois que a gente entrar o React, a gente vai meio que replicar isso para eles, tá? E aqui a gente vai precisar fazer dessa forma, porque eu tenho que explicar para vocês como é que salva no local storage, o que é o local storage, por que a gente usa, como recuperar, tal. E depois a gente só transfere, replica isso para o React, tá? Com isso aqui pronto, para replicar para o React é mais fácil, porque vocês já consolidaram a ideia. Aí eu vou explicar os conceitos do React e a gente só aplica a mesma coisa que a gente aplicou aqui. Vai ser bem tranquilo, deu certo e vem dando certo e a gente vai continuar fazendo dessa forma. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Não? Ó, o pessoal está meio... Quanta coisa é essa? Ok. Vamos lá. Não se acliem, tá? De perguntar.
Eu costumo dizer que a hora de errar é sempre, mas aqui principalmente, tá? Então, a gente vai errar sempre na vida profissional, tal, o cara, eita, esqueci disso, não sei disso, vai lá, pesquisa, faz parte da carreira da gente, tá? Mas aqui é o melhor lugar. O melhor lugar porque aqui está todo mundo junto e tira dúvida. A ideia daqui é errar mesmo. Eu gosto que vocês errem, porque é no erro que a gente aprende. Então, voltando à ideia do site lá, onde é que o site fica? Servidor. No servidor. O que é o servidor? É a casa dele. É isso. Por aí. O site ele tem que estar hospedado, né? Por isso que ele pode ser a casa, né? A analogia foi boa. Ele tem que estar hospedado. Porque a gente traduziu, né? Esses termos, mas no inglês é host, né? Host ele vai estar lá, guardado em algum lugar, tá? Que acaba sendo uma casa mesmo. Então ele precisa estar em algum lugar para eu conseguir acessar ele. É como se eu pegasse o meu documento Word e criasse uma pasta lá na minha área de trabalho, colocasse ele lá. Aquela pasta ali da área de trabalho é meu servidor, tá? Então, todas as alterações que eu precisar fazer, eu vou fazer dentro daquela pasta, dentro daquele servidor, tá? O servidor ele precisa estar online, processar, tal, como é? Ele precisa estar disponível. Isso, ele pode estar local, né? Não necessariamente eu preciso ter um site disponível para web. Eu posso ter um site meu, local host, né? É um site. Só que eu não quero disponibilizar ele para o mundo. Mas ele continua lá com a minha página HTML dentro do meu localzinho, rodando. Se eu precisar, eu tenho acesso a ele. Então, veja como as coisas vão se encaixando. É um conjunto de páginas guardado numa pasta. É a definição mais bruta de site que eu posso dar para vocês. É um monte de página guardado dentro de uma pasta lá. Pronto. Só que é uma pasta específica, é uma página específica, escrito com a linguagem específica. Tá? Isso é um site. Tranquilo. Certo? E aí ele fica justamente no servidor, né? Ele pode estar localmente, né? Ou publicamente acessível, né? E aí, quando eu acesso essa pasta, ele vai me entregar o conteúdo que eu estou acessando, tá? E ele entrega esse conteúdo através de um browser. O que é um browser? Certo, é a tradução. O que é o que ele é, tecnicamente? É um leitor de HTML. Rapaz, É isso, né? você já vai apresentar o projeto aqui, viu? É exatamente isso. Veja. A nossa página ela é escrita em códigos. Né? Qual é o código? Qual é a linguagem? HTML. Então, humanamente, a gente não conseguiria entender. Tá? A gente não conseguiria entender. A gente precisa de um tradutor. É como se a nossa página tivesse escrito em, deixa eu ver, japonês. Mas tem gente que já sabe japonês aqui em Recife. Não, vamos botar outra mais difícil. Vamos botar mandarim. Mandarim eu acho que ainda está distante. Mandarim. Pronto, está escrito em mandarim lá. Quando a gente olhar aquilo ali, que danado é isso, cara? Ninguém vai entender nada. É a mesma coisa que você olhando um código HTML de cara assim, tá? E aí eu preciso de um cara para traduzir, um tradutor. Ele vai pegar esse código e vai dizer, ó, isso aqui está dizendo isso, isso aqui está dizendo isso, isso aqui está dizendo isso. E esse cara é o nosso browser, é o navegador, tá? Ele vai ler o nosso código e vai transformar isso de maneira visual para que a gente possa entender. Boa noite, tudo bom? E aí, pode citar aí. O que é um site para tu? Um site é uma aplicação web desenvolvida com um back e um front-end. E aí, todo mundo concorda? Sim. Pode ser só front. O site, ele... A gente criou a definição aqui de site, tá? E ele é um conjunto de páginas que se conectam entre si.
não necessariamente precisa de um back-end. Certo? E aí, o browser, ele faz essa interpretação. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês uma coisa. Pegar esse do sistema mesmo aqui. Se eu pedir para abrir, cadê? Ele abriu aqui no meu. Pronto. Aquilo que a gente está vendo lá é tudo isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Tá? Agora imagina tu pedir para o usuário ficar lendo isso aqui. Eu não vou entender nada. Que danada é isso aqui, meu irmão? Mas é isso. É exatamente isso aqui. Tá? Aquele projeto lá do nosso dashboard é isso aqui. Por trás é isso aqui. Tudo que tem lá, tem aqui. Tudo. Tá? Só que isso aqui é inviável, completamente inviável de você obter comunicação, transferir informação. Por quê? Porque só o pessoal técnico ia ter acesso a isso. E a ideia da web é justamente você facilitar a comunicação, facilitar conhecimento, difundir o conhecimento, né? Mas, antigamente, na época do DOS aí, era tudo via código, né? Não tinha interface web, não tinha interface gráfica, não tinha browser, não existia browser. Então era tudo nesse nível, não exatamente assim, mas era tudo nesse nível, a nível de código. Nada preto. Ainda preta, telinha preta lá, exatamente. E aí, como a ideia da web é você expandir isso, popularizar a informação, popularizar conhecimento e tudo mais, né? Dessa forma não dá. Dessa forma não dá. A gente precisa criar alguma coisa que interprete isso aqui e mostre de forma amigável o que é que esse cara está dizendo, tá? E aí vem o nosso browser, tá? O browser é justamente um interpretador do código, tá? O browser é um navegador, tá? Ok, navegador, tal. Mas a função dele é interpretar aquele código HTML e dizer, ó, lá no que está escrito lá naquela tagzinha é isso aqui, ó. O que está escrito lá naquele bloquinho é isso aqui, ó, que tem essa cor. E ó, esse bloquinho tem essa outra cor e tem esse nome, tal. Pronto, ele faz essa interpretação e exibe aqui para vocês dessa forma, tá? Então a gente vai trabalhar, essa aqui é a parte que o usuário vê, mas nós que agora vamos ser desenvolvedores front-end, né? A gente vai trabalhar com essa cara aqui, ok? A gente passou a vida toda olhando assim, ó. Mas agora a gente vai trabalhar assim, tá? Vai para o outro lado da história. Olha aí, olha aí. Beleza? Alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Então, o nosso browser, ele faz essa interpretação, certo? Acharam um lugar aí? Beleza? O que é um site para vocês? O site é um sistema que a gente pode pesquisar alguma coisa. Pesquisar alguma coisa. E você? O que é que você acha? A mesma coisa dele? É um sistema que pode pesquisar e tal. E aí, pessoal? Um sistema para pesquisar, eu acho que ele restringiu o Google, né? O que poderia ser assim, uma coisa mais ampla, tal, uma definição mais. No site, por exemplo, do iFood, a gente pode fazer uma compra. Aí já seria um sistema. Seria um sistema web. Que não deixa de ser um site também, tá? Mas só para assim nivelar, né? A gente está definindo aqui que um site é um conjunto de páginas, tá? Um site é um conjunto de páginas que se comunicam entre si. E aí eles usam uma linguagem específica e eles estão armazenados em um local específico, tá? Foi tudo que a gente viu até agora, só que com explicações um pouco mais detalhadas.
beleza? E para eu conseguir ver esse site, eu preciso de alguma tecnologia, que é justamente o browser, tá? Que é o navegador. Ele é escrito em HTML, o site é escrito em HTML, e o browser, o interpretador, ele faz a tradução, faz a conversão, tá? E aí, pronto, justamente isso. Ele faz a interpretação, a tradução do código HTML, JavaScript, CSS, tá? Toda aquela parte mais técnica que a gente vai aprender a trabalhar e exibe para o usuário, porque o usuário final não está nem aí o que é HTML, o que é CSS, JavaScript, ele quer chegar lá no iFood dele e fazer a compra e acabou. Tá? A gente que tem que saber como é que funciona isso, certo? Mas para ele é indiferente, ok? Alguma dúvida até aí? Podem perguntar, viu? Tudo que tem esse ponto .js é de JavaScript. Isso. Muito bem. O .js é porque é derivado do JavaScript. Aí tem o Node.js. A gente chama de JS ou JS, né? Os mais moderninhos aí chamam de JS. Aí eu chamo JS também. Né? Pois é, o pessoal chama HBO, mas não chama HB20, né? Do carro. Chama HB20, né? Também não entendi também. Entendi. Pois é. O pessoal gosta de dar umas estrangeiradas na coisa. Mas tipo, Node.js, Next, React, tudo são derivados do JavaScript, né? Como eu disse, no final tudo é JavaScript. O pessoal só faz derivações, frameworks, bibliotecas, mas tudo é do JavaScript. Então a gente aprendendo bem o JavaScript, quando a gente vai para outras tecnologias, fica mais fácil, porque a gente já tem a base sólida, tá? A gente tem a base sólida. Então tem gente que já vai direto para React. Funciona? Funciona, não vou dizer que não funciona não. Mas se tiver alguma coisa um pouco mais elaborada para ele desenvolver ou resolver, ele não resolve. Porque ele não tem a base. Ele aprendeu a montar o Legozinho lá, mas não aprendeu a pensar e raciocinar como o JavaScript funciona. Tá? Então, o cara, estou fazendo curso de React, já estou estagiando. Nossa, tranquilo. É válido? É. Mas ele não tem a base de JavaScript sólida. Não tem, não tem. Então, se precisar de mais alguma coisa ali, ele trava. Porque ele aprendeu a trabalhar com a ferramenta. É igual o cara que só sabe dirigir, nada contra, mas só sabe dirigir carro automático. Nada contra, tá? Inclusive as autoescolas agora tem prova com carro automático, né? Mas, bicho, ele não entende a mecânica da coisa ali. Tá? Se precisar pegar uma emergência, algum momento, pegar um carro mecânico, ele não sabe, ele trava. Porque ele aprendeu a facilidade ali de frear, acelerar. Ele não sabe o time da marcha, não sabe por que tem que passar a marcha, a embreagem. Então é mais ou menos isso. Dirige, funciona, leva ele para a escola, para o hospital, para o trabalho, normal. Mas ele não tem aquela noção, sabe? Aquela lógica da coisa. Então, você pode aprender, eu sou adepto do seguinte, aprende o mais difícil, depois eu entrego o mais fácil para ele, né? É melhor. Porque, já sei o mais difícil agora eu vou só aproveitar as facilidades. Em vez de ser o contrário, né? Já começa com o mais fácil e quando ele pegar uma bronca pesada aí dá ruim para ele. Certo? Pronto, a gente já falou o que é site, definiu o que é um conjunto de páginas. A gente falou onde o site fica armazenado, que é num servidor, que não necessariamente precisa estar online, pode ser um servidor local, no seu próprio notebook, na sua própria máquina, tá? Pode ter um servidor aí. O servidor serve para armazenar o site e eu consigo visualizar, enxergar o site através de um navegador, tá? Ok, defini aí 3 coisas importantes. E aí, eu tenho o meu site lá, guardado na páginazinha. Eu quero usar o meu navegador para ver alguma informação, alguma imagem e tudo mais. E aí tem que ser estabelecida uma conexão do seu navegador com as páginas, tá? Veja, a sua página,
ela tá aqui, o seu site. Deixa eu apagar aqui. O seu site, ele tá aqui, tá? Eu salvei tem uma pastinha aqui, tá mais ou menos aqui. O meu site tá aqui. Salvei lá, criei 4 páginas, joguei tudo lá dentro. Ó, 4 páginas em HTML, joguei lá. Eu só consigo ver o que está aqui, ver, assim, do ponto de vista usuário, né? Não técnico. Só consigo ver o que é que essa página está exibindo se eu usar o navegador, né? Então eu tenho aqui um navegador, tá? Aqui tem a barrinha e tal. Pronto. São coisas separadas, tá? São coisas separadas. Eu tenho o meu navegador aqui, que está instalado no meu Windows, no meu Linux, no meu Mac, dependendo do seu computador aí, tá? Eu tenho o meu navegador lá, se é o Safari, se é o Opera, se é o Chrome e tal. Pronto. E aqui, deixa eu botar aqui, navegador, e aqui eu tenho o meu site. E eu preciso, de alguma forma, fazer com que esse cara ache essa página aqui, tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu faço isso através de algumas regras, ou também chamado de protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é uma definição de como as coisas vão acontecer, tá? O que é um protocolo HTTP? Protocolo HTTP, o pessoal se reuniu e disse, ó, a comunicação web vai ser dessa forma aqui, ó, vai ser essa regra aqui. Eu vou ter uma requisição, depois eu vou ter uma resposta, e aí, dependendo da resposta, eu vou ter um sucesso ou não sucesso, né? Do mais. E aí eles criaram toda essa mecânica do protocolo, tá? Aí, o nome desse protocolo, o nome dessa regra, se chama HTTP, tá? E ele significa hipertexto transport protocolo, né? Protocolo de transporte de hipertexto. Lembra que o HTML é a linguagem de hipertexto? Aqui é o protocolo de transporte do hipertexto, tá? Então, é um conjunto de regras. Então, quando a gente bota lá em cima, aqui, ó, no navegador, deixa eu ver se ele aparece aqui. Cadê? Pronto. Bota aqui, ó, HTTP, o S é porque é security, né, de segurança. Bota aqui, HTTP, a gente está informando para o browser. Olha, browser, vai lá nesse endereço aqui, usando essas regras, tá? Usando o protocolo HTTP, e me traz uma resposta. É isso que ele faz, tá? E aqui eu trouxe a imagem para a gente ficar mais claro, né, como é que funciona. Aqui eu tenho o navegador, tá? O meu computador, era o que eu ia desenhar ali. Aqui fica melhor, já está aqui pronto. Eu tenho o meu navegador aqui, algum computador, celular, no seu notebook, enfim. Ele faz uma requisição. O que é uma requisição? Ele faz uma chamada. Por exemplo, quando eu digito aqui, ó, vou digitar aqui, tá aqui, Google Translate. Ó, eu só digitei o endereço. Não fiz nada até agora. Quando é que eu faço uma chamada? Quando é que eu faço uma requisição? Quando eu aperto Enter, né? Pronto. Ele fez uma chamada aqui agora. É isso aqui, ó. É isso que ele está fazendo. Uma requisição. Ele está requerindo algo. Está pedindo algo. O que é que ele está pedindo? Está pedindo o conteúdo daquele endereço. Tá? Então ele faz uma requisição. Aí o servidor, ele vai analisar. Opa, quem está pedindo isso? E o que é que ele está pedindo? O que ele está pedindo eu tenho? Tenho. Quem está pedindo pode receber isso? Pode. Então, eu devolvo, tá? Como esses sites, esses sistemas aqui que a gente acessa assim, são públicos, então, raramente tem alguma restrição. Mas existem sistemas internos também, né? Que, dependendo de como você pedir, você não consegue acesso. Então, o HTTP, ele controla justamente esse pedido e essa resposta, tá? E ele faz isso navegador, servidor, navegador, servidor, navegador, sempre nessa comunicação. Aí a resposta a gente vai trabalhar, o pessoal que viu a parte da API, viu que tem as respostas HTTP, né? Quando você faz uma requisição, aí ele retorna 200. Se não retornar 200, ele retorna um outro código. E muitas vezes ele pode retornar, deixa eu ver, se eu botar aqui, não sei se esse vai funcionar, deixa eu ver aqui.
botar assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui só. Apagar aqui. Ver se ele vai. Pronto. Aqui foi uma resposta HTTP. E a resposta, ó, 404. Toda comunicação HTTP é baseada em códigos, tá? Então, quando eu faço uma requisição para o servidor e ele retorna OK, quer dizer que eu tenho um código 200. É o mais famoso, né? Código 200. Opa, deu código 200 aqui. Deu certo. A comunicação foi estabelecida e eu recebi. E esse também é um dos grandes aí famosos, né? Que é o 404. Tipo, not found. Significa que eu não achei o que você pediu, né? Not found, não encontrado. Então eu peguei aquele endereço ali, mudei qualquer coisa e pedi. Ele foi lá e não achei. Não existe isso aí não, tá? Lá no servidor. Então ele retorna o erro 404, tá? E foi só para exemplificar essa parte do HTTP, tá? De como ele funciona no sucesso e como ele funciona no não sucesso, né? Quando ele dá errado. E aí, essa comunicação é feita justamente dessa forma. Ok? Alguma dúvida? E aí, a internet, ela tem vários protocolos. A gente vai focar mais em HTTP aqui, mas ela tem vários protocolos. O HTTPS, você acrescenta uma camada de segurança, né, a essa comunicação. Por quê? O HTTP, por si só, essa comunicação aqui pura, ela é aberta. Ela não tem criptografia. Ou seja, imagina você acessando o seu banco, passando sua senha, suas credenciais para o seu banco. E essa comunicação é totalmente livre. Então, se tem um cara aqui no meio e conseguir interceptar, ele pega a tua informação. Tá? Acabou. E era o que acontecia muito antigamente. E tipo, muito. Até o pessoal parar assim. Lógico, antigamente não tinha tanto acesso a banco, assim, né? Acesso a banco veio se popularizar mais recente. Mas acesso a outros sistemas também confidenciais. Então, se eu consigo acessar aqui essa rede, e quando o cara fizer a requisição, eu capturar, opa, eu tenho a senha dele, eu tenho o login dele, acabou, acesso a qualquer coisa. Isso acontecia muito, muito mesmo. Até o pessoal se reuniu, opa, a gente precisa acrescentar uma camada de segurança aqui. Então o pessoal criou o HTTPS, esse S é de security, de segurança, tá? E o que é que eles fizeram? Toda comunicação aqui agora é criptografada. Então, quando eu enviar uma requisição, ele pega um algoritmo, embaralha tudo, e chega lá no servidor todo embaralhado. O servidor vai entender, né? Vai descriptografar e vai retornar encriptografado também. E só eles dois vão entender o que é que estão se comunicando, né? Como é que estão fazendo para se comunicar através de processo de chave pública, tá? Isso é outra questão de segurança que não vale a pena entrar, mas só para exemplificar. Eles utilizam chaves públicas e privadas de segurança para fazer essa comunicação. Mas antes não. Antes, se você tivesse uma expertise de interceptar aqui a comunicação, acabou. Você estava dentro do sistema do cara, dentro do banco de dados do cara, dentro da universidade, e acontecia muito. Hoje ainda acontece, tá? Hoje ainda acontece várias coisas do tipo. É mais difícil, mas acontece. Como é que os caras fazem? Os caras conseguem interceptar isso aqui e usam algoritmos para quebrar a criptografia. Tá? E aí tem toda uma engenharia de segurança, né? Que você utiliza força bruta, utiliza algoritmos reversos e tudo mais, para quebrar esse embaralhamento aqui que é feito em uma requisição HTTP. Tá? E aí o pessoal consegue com supercomputadores, porque isso exige um alto nível de processamento, né? Assim, o computador fica sempre fazendo cálculos. Mas o pessoal consegue. Então, ainda hoje, vocês
ouvem falar de vazou o dado e não sei de onde, fulano capturou os dados e está cobrando tanto para devolver, enfim. Então o pessoal ainda consegue fazer com mais dificuldade, porque o HTTPS, apesar de ser seguro, ele não é, digamos assim, inquebrável, né? Ele usa algoritmos de segurança, mas esses algoritmos, eles conseguem ser violados, ok? Ok. Alguma dúvida em relação a isso aí? Só para a gente passear um pouquinho no HTTP, tá? Existem outros protocolos, como eu estava falando, o FTP, que é para arquivos. Então, quando você, por exemplo, sobe uma foto sua lá no Instagram, você usa um outro tipo de protocolo, né? Que é o FTP, de File Transport Protocol. Quando você acessa seu banco, você utiliza um outro protocolo em cima do HTTP e a web em si, na verdade, a parte de comunicação, ela tem vários e vários protocolos, tá? Mas a gente vai focar só no HTTP. Pronto. Olha aí, escrevi certinho. Tá? E aí a gente vai começar agora, enfim, a conhecer um pouco da estrutura, tá? Do HTML. E aí, já tinha falado, Hypertext Markup Language, tá? Uma linguagem de marcação de hipertexto. E como é que ela é estruturada, né? O que é o HTML de fato? Vejam, o HTML é uma linguagem, como qualquer outra linguagem, que tem regras, certo? E tem uma estrutura. E como é a estrutura do HTML? HTML trabalha com elementos, tá? Então, fixem essa palavra aí. Tudo dentro de HTML são elementos, tá? Também conhecida como tag. As tag é só uma palavra mais, digamos assim, vulgar, tá? Mas, tecnicamente falando, uma tag é um elemento. Então, quando abre aí a tag H2, aquilo ali é uma tag, tá? Para gente que está na área já, mas didaticamente aquilo se chama é chamado de elemento, tá? Então, o HTML é formado por vários elementos. E todo elemento ele tem algumas características que a gente chama também de atributos, tá? Então, HTML é um conjunto de elementos e cada elemento tem alguns atributos. Esse atributo pode ser o quê? Pode ser o tamanho, pode ser a posição, pode ser a cor, enfim, a gente vai ver tudo isso. Mas, basicamente, HTML é isso. É simples, né? É um conjunto de elementos. Como eles estão organizados, a gente vai ver. Mas veja que é tudo muito simples. O site é um conjunto de páginas, está dentro de uma pasta que eu uso alguma coisa para interpretar. Uma linguagem que é, na verdade, um conjunto de elementos. Pronto, você já sabe as definições principais de um sistema web, de um site, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar isso, pegar essas informações e começar a fazer algo na prática. Porque eu gosto sempre de fazer um overview, né, um resumo da teoria, e na prática a gente só, opa, lembra que eu falei isso exatamente aqui na prática, tá? Pronto. E o browser, voltando lá para o browser ele vai exibir esses elementos na forma que eu tiver definido lá no meu código, tá? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Ah, tá. Eu falei aqui que eles têm elementos, eles podem ser em série, tá? Ou seja, um após o outro, após o outro, após o outro. Ou pode ser aninhados. O que é aninhados? É um que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que está dentro do outro, tá? Então tem as duas formas de a gente exibir esses elementos no HTML, tá? É bem simples. Bem simples, a gente vai ver que vocês vão entender. Todo mundo está com computador aí, está com acesso e tal. Vocês já utilizam algum editor de texto específico?
Todo mundo sabe o que é editor de texto? Quem usa o VS Code. VS Code, né? O pessoal que não vem, que começou agora, sabe o que é um editor de texto? Para que serve? Pode falar, pessoal. Não tem. A IDE já é uma coisa mais avançada. Mas um editor de texto que pode ser o VS Code, Tem aí, todo mundo tem, tipo VS Code, pode ser Notepad++, pode ser Notepad, o próprio Notepad lá, o bloco de notas. O bloco de notas, vocês sabem que pode programar com o bloco de notas? É o quê? De algum jeito eu sabia. Pois é. Porque, na verdade, é o seguinte, o que importa é o código que você vai estar lá E a extensão no final. E a extensão, exatamente. Só que esses editores de texto mais modernos, eles já trazem para você a extensão, já trazem umas facilidades, né? Ele já faz uma autocomplete e tudo mais. Você digita ali um comando, ele já cria a estrutura HTML toda pronta. Então facilita, tá? Mas eu não preciso necessariamente ter um editor de texto. Eu vou mostrar aqui para você, a gente faz uma página em bloco de notas. A gente cria o HTML, tá? O que importa é que o meu navegador saiba que aquilo ali é um arquivo HTML. Só isso. Eu só preciso que o meu navegador saiba. Eu não preciso de VS Code, não preciso de IDE paga, não preciso de nada. Eu posso criar toda uma estrutura no Notepad++. Eu tinha um colega que ele era bem raizão mesmo. E ele só gostava de programar no bloco de notas. Sim, não, bem raiz mesmo. Aí disse, rapaz, usa esse negócio aqui para facilitar. Não, eu gosto não, essas modernidades. Aí também não vamos ser tão radical assim, né? Mas que dá para fazer, dá. Tá? Porque o que importa é o interpretador saber que aquilo ali é um código HTML ou qualquer outra linguagem. Tá? E aí, aqui a gente tem a estrutura básica do HTML. Tá? Primeiro, eu tenho isso aqui. Isso aqui não é um elemento, isso aqui é uma declaração. Tá? Então, a recomendação hoje em dia é que todo documento HTML, sempre tem essa declaração aqui inicial. Tá? Eu estou dizendo que o tipo do documento é HTML. Estou dizendo para o meu navegador lá, para o browser. Doctype, o tipo do documento é HTML. Então, quando ele lê, ele já vai saber organizar aquela tela no formato HTML, tá? Antes isso não era obrigatório. Se a gente botar para rodar sem isso, roda, tá? Mas isso é uma boa prática, é uma recomendação e a gente segue, né? Porque os navegadores já, quando leem essa primeira linha aqui, já sabem que aquilo ali é um arquivo HTML e já montam toda a página nesse sentido, tá? Então, é a minha primeira declaração. Isso aqui não é um elemento ainda, tá? Os elementos começam a partir daqui. Isso aqui é só uma declaração inicial, é a minha primeira linha do arquivo. Botei a minha primeira linha do arquivo. Aqui eu vou criar, agora, de fato, a minha estrutura HTML. A minha estrutura HTML, ela precisa ter uma abertura, que eu começo aqui com sempre o menor, né? Acho que é menor que. E eu fecho aqui com maior que, né? E dentro eu boto o nome do elemento. Então, meu elemento principal, sempre eu preciso ter ele, obviamente, é o HTML. E embaixo, eu preciso dizer que eu vou fechar esse elemento, tá? Fechar essa estrutura. Eu boto aqui, também HTML. Fecho aqui. Só que aqui eu boto uma barra dessa forma, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro faz parte do documento HTML. Só isso. Tá? Então, a gente vai fazer aqui. Isso aqui, a página HTML é isso aqui. Eu criei dois elementos aqui, para dizer que é HTML. Abri ele, fechei e botei um monte de coisa aqui dentro. Pronto. Criei minha página HTML. Tá? E aí, o que é que eu posso criar aqui dentro? Eu posso criar um cabeçalho, posso criar o título, posso botar uma tabela, posso botar uma lista, posso botar uma imagem, posso botar um parágrafo. Enfim, é uma infinidade de coisas que a gente pode colocar aqui dentro
dessa estrutura, tá? Mas é só isso aqui. É bem simples mesmo. É bem simples. E aí a gente vai aprender a fazer isso aí, ok? O que é que eu quero de vocês agora? Agora vamos para a parte que vocês trabalham. Primeiro, crie uma pasta, pode ser na área de trabalho, meus documentos, não sei. Crie uma pasta e a gente vai usar essa pasta durante todas as aulas do curso, tá? E aí, dentro dessa pasta, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de separar por aula. Então, dentro dessa pasta, essa vai ser uma pasta principal, você pode botar lá disciplina front-end, ou front-end, algo do tipo, tá? E dentro dessa pasta, toda aula a gente vai criar uma outra pasta, tá? Então, vocês vão criar aqui dentro a pasta aula 1, aula 01. E aí na próxima, aula 02, aula 03, porque se a gente quiser voltar, isso aqui fica mais organizado, tá? E tem uma lógica para isso aí também, que lá na frente vocês vão entender. Tá? Então, o que é que eu quero? Criar a pasta principal aqui, sei lá, pode botar front-end, né? Front-end, treina, algo do tipo. Ok. E dentro dessa pasta, a primeira subpasta, né? Chamada aula 1. Vou criando aqui também. Tá acompanhando aqui com vocês. Lembrando que quem está com o computador na treina tem que copiar sua pastinha para o onde for. Não tem como garantir que você vai usar o mesmo computador na próxima aula. Verdade, pessoal. A gente teve alguns problemas na aula passada porque o pessoal vinha, mas tinha feito num computador diferente, aí não conseguia acompanhar. Aí, o que é que vocês fazem? Sei lá, sobe para o Google, sobe para o GitHub, quem já tem GitHub. O ideal é que subam para o GitHub, tá? Para a gente começar a criar esse hábito já. Mas quem não tem GitHub ainda, para não perder o código, sobe para o Google Drive, ou manda por e-mail. Já pode criar a pasta do Google Drive, né? Já pode criar. Não, nesse momento não. Eu queria rodar local aqui. Mas depois já cria no Google Drive. Aí tentem fazer esse mecanismo de backup de vocês, tá? Para a gente conseguir manter aí o andamento das aulas. Todo mundo criou? Tá aqui, front-end. Treino. Aula 01. Criei aqui, ó. Aula 01, tá? E aqui eu vou vir. Quem estiver usando o editor de texto, use seu editor de texto preferido aí de escolha, mas como eu prometi para vocês, eu vou fazer aqui no bloco de notas, tá? Cadê ele? Tá aqui. Aqui no bloco de notas. Pronto. Vocês vão ver o que é uma página HTML. Eu poderia... Isso é um bloco de notas, tá? Então, eu poderia escrever qualquer coisa aqui, tá? Só que eu vou escrever uma página HTML. Ao invés de ser uma página Word, um Doc, um Excel, é uma página HTML, tá? Então, eu vou seguir a estrutura que ela recomenda. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer
quando eu for criar uma página HTML, eu tenho que dizer para o meu navegador que aquilo ali, aquele tipo de arquivo é um HTML. Então eu boto aqui, ó. Eu posso botar aqui, doc type, pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz, tá? Antes eu tenho aqui uma exclamação e HTML. Isso. Pronto. Isso aqui é minha declaração, tá? É uma declaração. Não é o início da página ainda. Ok? Tá pequeno, né? Pronto. Pode ser assim, tá? Doctype. Pode ser tudo maiúsculo assim, ó. Doctype. Tanto faz. Pode ser assim. Pode ser de qualquer forma, desde que tenha essa declaração, tá? Doctype, ou seja, o tipo do documento é o HTML. É minha declaração inicial. Não é ainda o início da minha página, não é. Eu só começo a minha página quando eu crio o meu primeiro elemento, que é o elemento principal, dizendo aqui, ó, HTML. Eu vou abrir ele e aqui embaixo eu vou fechar, ó, HTML. Tá? Pronto. Tudo que eu colocar aqui dentro, o meu navegador, o meu browser, vai entender que é um arquivo, que é um texto HTML. Tá? Ok? Todo mundo acompanhou até aí? Vocês estão fazendo onde? No VS Code e tal? VS Code, né? Tá. Ok. O que é que eu vou botar aqui? Inicialmente, eu vou criar um elemento de título. A gente vai fazer de forma bem bruta, só para a gente testar aqui se está funcionando, tá? Depois a gente vai organizar isso aqui. Vou criar aqui dentro um elemento de título. O elemento de título, ele... Eu tenho, dentro do HTML, eu tenho 6 elementos de título. E esses elementos, ele começa com H, tá? Então eu tenho, deixa eu fazer maior aqui. Eu tenho o H1, que ele é o principal título, o título maior. Eu tenho o menorzinho aqui, H2, aí eu tenho o H3, aí eu tenho o H4, e assim eu vou diminuindo, tá? Eu tenho 6 dele. Tá? Esses são meus elementos de título. Eu vou botar aqui um H1, só para a gente iniciar. Então, como é que eu crio um elemento no HTML? Sempre usando menor que e maior que, tá? Então, esse elemento aqui, também conhecido como tag, né? Eu vou criar aqui, ó, H1 e vou fechar, barra H1, tá? Eu só disse aqui, eu só estou dizendo que eu estou criando um título. Mas eu não tenho nada dentro ainda, tá? Aqui, ó, dentro dele, eu posso botar aqui, ó, minha primeira página HTML. Ok? Então, recapitulando. Abri um editor de texto qualquer e botei aqui minha declaração, dizendo que esse documento é tipo HTML. Aqui embaixo, comecei a estruturar o meu HTML. Então, tudo que tiver dentro, envolvido aqui, dentro dessa tag aqui, tá? Ele vai interpretar como HTML. Então, como é que eu crio? Eu uso os dois sinais, menor que, maior que. Eu tinha dificuldade quando eu era criança, eu decorar esse negócio de maior que e menor que. Então, sabe como eu fiz? Assim, qual é o braço que eu tenho mais força? É o direito. Então, esse aqui é o maior. Aí, nunca mais esqueci. Esse é sempre maior. Esse é sempre menor. Foi assim que eu decorei. Aí, a gente abre com menor que, maior que. Tá? A gente inicia um elemento dessa forma e finaliza o elemento botando uma barrinha.
tá? Então vocês vão perceber que a maioria, todos nós, vai ver uns que não precisa. A maioria dos elementos de HTML, em HTML, você precisa iniciar e você precisa finalizar. Você precisa dizer ao navegador que, ó, terminou aqui, tá? Então aqui eu iniciei, finalizei, e dentro dele eu botei outro. Botei um título, que é o título maior, tá? Ó, iniciei aqui, finalizei aqui, e dentro dele eu botei algum texto. Isso poderia ser escrito assim também, ó. Eu deixei um do lado do outro, mas poderia ser assim, ó, um abaixo também, ó. É só questão de organização. Dá no mesmo, tá? Percebam. Isso aqui está dentro disso aqui, que, por sua vez, está dentro desse maior. Tá? Lembra que eu falei que eles são alinhados também? Ou seja, está um dentro do outro, que está dentro do outro, que está dentro do outro. Pronto. Então, assim, vocês conseguiram fazer isso aqui? Depois que vocês fizerem isso aqui, aí a gente precisa salvar, né? Eu venho aqui, vamos ver se vai dar certo isso, viu? Eu vou salvar aqui como aula 1.html. É importante que vocês salvem como .html, tá? E aí, eu vou salvar aqui. Vamos ver se deu certo isso, né? Percebe que ele já fica aqui diferente. Ele já fica com o símbolozinho do Chrome. Por quê? Porque o Chrome, no meu caso aqui, é o navegador principal, né? Não sei como é o de vocês aí. Pode ser o Edge, pode ser o Safari, dependendo do sistema operacional. Mas aqui, ó, eu criei 2 páginas, foi? Deixa eu apagar isso daqui. O que importa é aquela lá, aula 1, tá? Ó, eu vou abrir para vocês aqui. Não vou clicar nela, só vou abrir aqui. Abrir com bloco de notas. É o meu código lá, ó. Cadê? É o meu código, tá? Que eu acabei de criar aqui. Vou fechar. Só que como eu salvei ele com a extensão .html, ele já reconhece aqui, ó. Então quando eu clicar 2 vezes nesse arquivo, ele vai abrir aqui. Abriu aqui embaixo, ó. O meu navegador tá aqui, ó, piscando. Minha primeira página HTML. Certo? Então, quem chegou até aí já construiu sua primeira página HTML. Parabéns. Não é tranquilo, não é simples. Lógico que aí dentro a gente vai dar uma customizada, tá? Mas veja, não precisei de editor, não precisei de IDE, não precisei de nada. Só precisei de um bloco de notas qualquer, tá? Salvei como .html e eu consigo, tô abrindo ela no navegador aqui, tá? Tranquilo? Eu poderia criar outro aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aqui dentro de aula 1, vou criar aqui uma nova. Vou chamar aula 01.1.html. Eita, ficou errado lá. HTML. Aí se eu vier aqui, cadê? Abrir com bloco de notas. Fazer a mesma coisa aqui. doctype HTML. Vou criar minha tag principal, que é HTML. Já vou fechar ela, tá? Já crio, já fecho aqui, para eu não me esquecer de fechar. E todo o meu conteúdo vai ser aqui dentro. E aqui eu posso botar aqui um H1 novamente, que é o meu elemento de texto, de título. H1, fechei, abri, fechei. E aqui eu posso botar dentro desse
elemento, eu posso botar aqui minha segunda página HTML, tá? Posso vir aqui, salvar como, deixa eu só mudar aqui essa extensão, aula 1.1.html. O que deu errado aí? Qual a diferença do H1 minúsculo para o maiúsculo? Nenhum. Nenhum. Ele não é case sensitivo, não. Deixa eu ver aqui na hora de salvar todos os arquivos. Será que ele está confundindo aqui com o nome? Tá, aula 1, underline, .html. Deixa eu ver se assim ele vai. Foi. Deixa eu apagar o de cima. Às vezes ele confunde o nome. Ó. Vou fazer só uma coisa aqui para vocês. Ó. Eu vou abrir a aula 1. Abri, não foi? Ó. Aqui pelo navegador mesmo eu posso acessar a aula 2. Ó. Tá? E aí, essa é a ideia do site. A gente vai fazer a página 1 se comunicar com a página 2, se comunicar com a página 3, e assim, através do navegador, a gente vai criando nossa estrutura. Isso aqui já é a página HTML de vocês. Vocês já criaram, quem conseguiu chegar, já conseguiu criar a primeira página HTML. Lógico, tá só de forma bruta, né? Mas é uma página HTML que está funcionando no navegador. E quem é o nosso servidor aqui? No caso, é a nossa pasta, né? Pasta que vocês criaram aí, certo? Então, dentro do computador de vocês, vocês já conseguem acessar esse projeto de site, digamos assim. Mas é basicamente isso aí. Isso aí, na prática, é tudo que a gente falou, tá? A página, um conjunto de páginas definido em uma linguagem específica, acessado por um navegador. Que essas páginas ficam dentro de uma pasta, que pode ser online ou não, né? Que a gente chama de servidor. Todo mundo chegou até aí? Quem não chegou até aí? Todo mundo foi? Beleza? Alguma dúvida em relação a isso aí? Tranquilo? Não é facinho até agora? Não. É fácil, pô. O front-end é fácil, a gente entender os conceitos. Aí, a ideia é que a gente vá acrescentando os tijolinhos e tal, mas é isso. Agora, é muito conceito, é muita informação, mas não é difícil, entendeu? Não é difícil. Só é muito conceito. Aí, tentem não faltar a aula. Eu sei que a gente tem outros compromissos de vida, é normal, né? Eu tenho, normal. Mas tentem não faltar, porque a ideia da gente é sempre manter uma estrutura linear de aula. Então, uma aula, ela vai ser base para a próxima, que vai ser base para a próxima, que vai ser base para a próxima. Então, quando você falta uma, aí acaba perdendo o conteúdo e tal. Eu sei que é normal, e isso vai acontecer, né? É normal. Mas tentem fazer o máximo para não faltar, porque acaba ficando um gap ali e fica muito ruim para voltar, para explicar tudo mais, porque a turma já vai estar na frente e tal. Então tente não faltar. Mas se por um acaso precisar, a gente dá um jeito. Também não é nada de outro mundo, não. Você fala comigo, eu mando material, a gente tenta explicar na aula aqui, tá? Mas o ideal é que a gente consiga manter essa continuidade. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Certinho, certinho? Vamos lá, pronto. Então, vocês criaram aí a primeira página, a primeira e a segunda, né? Página HTML de vocês, tá? E a partir disso aqui a gente vai trabalhar outros conceitos, tá? Vamos voltar lá para o nosso slide.
Pronto, eu trouxe aqui que a estrutura básica do HTML, ela pelo menos tem isso aqui, tá? Pelo menos tem isso aqui. Eu não botei lá, tá? Funcionou do mesmo jeito, porque o que ele precisa, de fato, é do primeiro elemento, HTML. É o que é necessário, tá? Os outros são opcionais, porém, o seu navegador, para conseguir montar lá a tela, ele precisa saber onde cada coisa está, certo? E aí a gente usa outros elementos específicos, tá? Então, vamos começar por partes. Eu tenho lá a minha estrutura HTML grandona, essa aqui, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro é HTML. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar um cabeçalho. Imagina uma página Word mesmo. Lá em cima eu tenho um cabeçalho, dentro eu tenho, né, o meu conteúdo, que eu chamo de corpo, ou dentro do HTML eu chamo de body, né, que é corpo em inglês, tá? E tem o meu rodapé, que a gente vai ver aqui, chama de footer, né? Então, imagine a página HTML dessa forma aqui. Eu tenho um cabeçalho aqui, o head. Aqui dentro, eu tenho o meu corpo ou o meu body. E aqui no final, eu tenho o meu rodapé, tá? Ou seja, o meu footer. Tá? E aí a gente já vai começar a dando uma carinha diferente, organizar. Entendam e lembrem, o HTML serve para estruturar, criar a estrutura, tá? E aí a gente vai trabalhar nessa linha aqui, ó. Vai ter um cabeçalho, vai ter o conteúdo, né? Que vai ficar no nosso corpo. Então aqui, conteúdo principal, vai ficar aqui, tá? O meu body. E embaixo eu tenho o rodapé, certo? E uma outra coisa também. Toda página, a gente bota um título da página para ela, tá? Não é esse título do conteúdo, não. Esse título é aqui do conteúdo. O que eu estou falando agora é o título da página. Isso que fica aqui, ó. Por quê? Para a gente se guiar. Tá vendo esse nome aqui? Ó, Sistema de Gestão de Projetos, tal. Pronto. Esse nome aqui é o título da página. Para quando você estiver navegando entre páginas, você saber aonde clicar, tá? E aí toda página também tem um título. E a gente vai fazer isso. Agora. Mas antes, deixa eu mostrar uma outra coisa. Falei do HTML, falei do head, falei do título, que é esse agora, e do body, tá? A gente vai estruturar uma paginazinha aí. Ó. E aí a gente vai acrescentando umas outras coisas também. Veja. Aqui é a mesma coisa. HTML, tem o doctype. Aqui tem o HTML abrindo, fechando, a mesma coisa, tá? Aí dentro do cabeçalho, eu criei mais dois elementos. O que são esses elementos? Primeiro é o título que eu acabei de falar. Ó, meu primeiro site. É o que a gente vai botar aí. Vamos ajustar nossa página aí. Vamos começar a... Ó. Eu disse que eu tenho... Eu vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar o arquivo da primeira, né? Fica melhor. Fica... Isso aqui, pronto. Eu vou apagar esse H1 aqui, que eu quis mostrar só para exemplificar. Ok? Tenho só o meu HTML. E eu vou criar aquela estrutura ali, ó. Head, body e footer. Por enquanto eu vou criar só o head aqui, só o cabeçalho. Então eu venho aqui, ó, boto head e fecho, né? Toda tag, todo elemento que eu criar,
eu tenho que abrir e fechar ele. Tá? Então, no meu cabeçalho, eu vou ter um título, o título da página. Então, eu vou botar aqui, ó, título, e fecho também. Tá? Então, perceba, vai ficar um dentro do outro, que vai ficar dentro do outro. Para ficar visualmente melhor, eu posso fazer assim, ó. Posso dar um tab. Epa! Posso dar um tab aqui, ó. Aqui eu dou 2 tabs. Aqui eu dou 2 tabs. Depois a gente vai pro VS Code, tá? Só tô aqui pra gente mostrar umas coisas. E aqui dentro do título, ó, eu posso botar aqui. Minha primeira página. Ok? Se eu salvar isso aqui, já está salvo lá, né? E executar. Cadê ele? Aula 1. Aqui. Ó. Mudou nada, por quê? Porque eu só alterei o título da página, que está aqui em cima. Ó. Tá vendo? E por que ficou assim? Porque o interpretador, o browser, ele precisa saber qual é o tipo de caractere que está sendo usado. Percebam. A gente tem uma web que ela é mundial. Tá? Então todo mundo acessa o mesmo navegador, que acessa as mesmas páginas e tudo mais. Então, dependendo da língua, do idioma que você estiver trabalhando, existem alguns caracteres que não tem na nossa. Por exemplo, no japonês tem coisas que não tem na nossa. A gente tem caracteres especiais que não tem no inglês. O pessoal do inglês não usa cedilha, não usa acento, tudo mais. Tá? E aí, tem que ter uma forma de todo mundo falar a mesma coisa, né? Já que é uma coisa mundial, já que é uma página mundial, todo mundo precisa falar do mesmo jeito. Então, para isso, se usa algumas definições de caracteres, né? Conjunto de caracteres especiais, que são os char-set, tá? E existe um char-set, um conjunto de caracteres universal, né? Chamado UTF-8. Unit Text Format, eu não lembro exatamente a tradução. Mas é um padrão de caracteres universal, tá? Então, todo browser que está trabalhando com o TF8, ele meio que unifica. Então, se o cara escrever lá em inglês e português, ele vai identificar e vai padronizar. E geralmente a gente define um char-set aqui em cima. Ó, a gente define o char-set aqui dentro do head. Eu botei o título aqui, não foi? Eu posso botar aqui, ó, antes do título, eu posso botar um outro elemento chamado de metadados ou meta. Eu abro, fecho aqui. Eu só vou fazer esse exemplo aqui, depois a gente vai para o VS Code, tá? E aqui eu posso definir o char-set. Eu posso dizer, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Ó, o char-set vai ser igual a UTF-8, tá? Ó, char-set igual na UTF-8. Certo? Char-set igual a UTF-8.
E eu também posso colocar qual é a linguagem que eu estou trabalhando nessa minha página HTML. Lá em cima, ó, eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, tá? São os atributos. É só para a gente fazer o exemplo. E aqui eu posso definir qual é a linguagem. Então, aqui no Brasil, a gente usa essa PT-BR, tá? Português do Brasil. Tem também o português, Portugal, né? Mas aqui a gente usa o português do Brasil. Então, lá na abertura aqui, ó, eu digo a linguagem, lang, é igual a PT-BR. Se eu salvar agora e der... Oi? Eita. Valeu. Se eu salvar agora, cadê? Fechei ela. Aqui. Tá aqui, né? Se eu... Cadê? Chassi para fora é né? É para do método. Ah, é verdade. Boa. Eu tô olhando pra cá e pra lá. Se for agora, aí já ajeitou. Certo? Então, os caracteres especiais não são mais um problema, porque eu defini o meu chassi como o TF8, tá? E aí, toda vez que a gente vai trabalhar, a gente geralmente define o chassi, define a linguagem, para que, quando ocorra algum caractere especial, cedilha, tio, acento, tal, ele unifique isso dentro do chassi universal, tá? Quando vai essa linguagem, se ele for para